Fala galera, vamos então começar aí um breve resumo de licitações e contratos, Direito Administrativo 2. Pretendo ser mais breve do que errada, né? Vamos nos pontos mais importantes. Primeira coisa que a gente vai passar falando vai ser sobre o fluxo licitatório, mas como eu disse na aula, essa parte aí é somente para entender o que realmente, como que funciona as licitações, então pretendo passar também rápido. E aí sim a gente vai pegando licitações de vez. Bom, o fluxo licitatório, como foi falado lá, acho que todo mundo sabe quais são esses conceitos. Solicitante é quem solicita o material, o gestor de material é considerado também o gestor de almoxarifado, que recebe o material de consumo. O gestor de registro é o que recebe o material permanente, responsável pela carga da unidade. Agente de controle interno, todo mundo já está cansado de estudar. O CIAF é o Sistema Integrado de Administração Financeira, que é o sistema que nós utilizamos para poder realizar as transações contábeis, realizar os empenhos, pagamentos, o sistema que utiliza no governo federal, o CIAF. Ordenador de despesas, todos estão cansados de ver o RADA, gestor de licitações, cuja é CJU. Como eu disse, a consultoria jurídica da aeronáutica fica lá em Brasília, ela atende as unidades de Brasília. As outras unidades que não estão em Brasília, para conseguir parecer jurídico para os seus processos licitatórios, elas mandam para a consultoria jurídica da União, que é a CJU. Tem esse CICAF, que é o termo que a gente usa para o Sistema Integrado de Cadastro de Fornecedores, que fica dentro do CIAF, entre aspas, na verdade é CIASG, mas é um outro sistema para cadastramento de fornecedor. Lá a gente vai saber se eles estão em dia com os impostos que tem que estar, se as documentações deles estão em dia, quem é o sócio majoritário da empresa, quanto que está o índice de liquidez. Algumas coisas assim que não são cobradas, mas é bom os senhores só saberem que existe. Comissão Permanente de Licitações ou Comissão Especial de Licitações, pregoeiro, comissão de recebimento, fornecedores, gestor de finanças que também é tesoureiro, comissão de fiscalização de contratos, comandante, gestor de contratos, SILOMS e GAP. Gente, se por acaso tiver alguma dúvida nesses conceitos, escreve aí a pergunta no comentário que eu estou respondendo quem está tendo dúvida. Aí a gente tenta tirar essas dúvidas aí pontualmente, tá bom? Desculpa a voz, é que eu estou um pouco resfriado. Então, a primeira coisa para acontecer um processo licitatório, antes da gente entrar na lei, na 8666 e na 10520, a gente primeiro passou pela necessidade, né? Alguém precisou de alguma coisa, quando precisa se planejar também. Por isso que a gente coloca esse slide dizendo que é importante que a administração se antecipe, para que as necessidades não virem emergência sempre. Cuidado com as contratações emergenciais. Emergências que ocorram reiteradas vezes significam falha de planejamento. E provavelmente o TCU pode vir a questionar dependendo do vulto disso aí, né? Então, o importante é que temos que nos planejar. Não é teve necessidade agora, quero amanhã. Então a gente se planeja o máximo possível. Então você precisa de alguma coisa, quando você precisa você tem que escrever. A licitação ela é um ato administrativo formal, tudo tem que estar escrito. Então a gente vai fazer um documento, que é um pedido de aquisição de material ou serviço, que deve ser acompanhado de um termo de referência, que é o TRI, ou um projeto básico. E aí já vem o primeiro ponto importante. O termo de referência, quando acompanhando um PAM num pregão, é obrigatório esse documento. Não tem como você mandar um PAM sem termo de referência, se for pregão. Se for outras modalidades, é projeto básico. E ele descreve, ele dá o detalhamento do PAM. A intenção desse slide foi só mostrar que o governo federal tem se preocupado com o planejamento. Essa instrução normativa de 2017 veio só corroborar com isso e exige agora para que todos os tipos de contratação de serviço sejam antecedidos de estudo preliminar, gerenciamento de risco, antes de fazer o termo de referência, justamente fazendo com que a administração se planeje naquilo que ela vai adquirir. Por enquanto está para serviço, mas certamente para material também será obrigatório em breve. O importante ficar desse slide é isso. A gente deu alguns exemplos que eu não vou comentar aqui, né, mas foi para elucidar que a gente tem que saber o que quer também, saber descrever bem o material, não adianta colocar só quero papel A4 colorido
Tá bom, mas qual é a cor? É resma? É unidade? Será que esse cara só queria 5 unidades? R$16, é 5 folhas de papel? Então ele botou a unidade errada. E fui dando outros exemplos de descrições mal feitas. Então a pessoa, quando pede mal, recebe mal. E falei que tem como consultar lá no portal de compras. Mostrei até como que pesquisa alguns materiais que a maioria já tem tudo cadastrado lá, bem detalhado. Especificação do material é importantíssimo, como mostrei nesses slides. A gente pode colocar marca? Não, a marca ela é proibida você colocar, a não ser que tenha a exceção, né? Preferência de marca, salvo se for para legitimar padronização e uniformização. Então a marca pode, mas desde que seja para padronizar e uniformizar. E evitar especificações direcionadas. Às vezes o cara não bota a marca, mas ele direciona para aquela marca, bota a descrição exatamente de um item que só tem aquela marca. Quando a gente fala em padronização e uniformização, a gente deu, acho que 2 exemplos na aula. O primeiro foi eu dei um exemplo de uma impressora que você comprou. Você comprou uma impressora que tem garantia de 5 anos. E se você botar um toner lá que não seja original, que não seja HP, por exemplo, você comprou uma impressora HP. Se você colocar um toner nela que não seja HP, você perde a garantia. Então isso já é uma forma de você padronizar, uniformizar, justificado por conta de perda de garantia. Um exemplo. De padronização, a gente deu exemplo no próximo slide, que foi uma aquisição de um fotopolimerizador, pessoal da Odonto, que eles justificaram que pediram a marca específica da Biatlante, porque, como está lá embaixo, foi para padronizar com o existente na seção. Só que isso aqui só por si não justifica. O mais importante foi dizer aqui, ó, eles já tinham adquirido 10 pontas já. Então já tinha 10 pontas, não tinha como usar outra marca. Por isso que justificou, nesse caso aí dessa licitação específica, por que pediram marca. Então, você fez o PM, detalhou bem no termo de referência, se for um pregão, se for uma concorrência, tomada de preço, convite, concurso ou qualquer outra modalidade diferente de pregão, você vai fazer um projeto básico. E aí, esse processo só tem como ter prosseguimento, só tem como dar prosseguimento se houver dotação orçamentária. O que significa isso? A unidade precisa ter crédito. Lembra que eu expliquei a diferença de crédito para numerário. Então, a unidade precisa ter aquela autorização para gastar naquele tipo de material que ela quer. Previsão de recursos, obras e serviços. Tem que ter antes. Nenhuma compra será feita sem indicação de recursos. Depois de garantidos recursos, os senhores lá na aula de RADA viram o fluxo que acontece no PAM. Então a gente faz o PAM, encaminha para o ordenador de despesas, ele avalia. Se ele autorizar a abertura de processo, havendo garantia de dotação orçamentária, ele manda o agente de controle interno abrir o processo, e aí o processo é aberto para iniciar o processo licitatório. O processo tem que ser autuado, protocolado e numerado, está em lei, é obrigatório. Expliquei que era autuação, protocolo e numeração. A autuação é aquele ato, normalmente tem uma folha no início de um processo dizendo lá que a página 1 é referente ao PAM e tal, a página 2 é da página 2 à página 10, é o termo de referência referente ao PAM e tal. E aí cada página é numerada, e quem estiver fazendo esse trabalho de numerar vai lá e rubrica no cantinho da folha em cada página, dizendo que foi ele que autuou o processo. Isso é autuação. E o protocolo, o processo tem que estar protocolado em algum lugar, cada um sabe onde o processo está, por onde que ele anda, sempre protocolado. E numerado é aquele número único de processo, que eu até disse que na FAB a gente dá um número único de processo para documentos que não são processos. Mas se esses documentos virarem processos, a gente utiliza esse número. Na verdade, esse número só deveria ser criado quando abrisse o processo. Tá? Depois do processo aberto, há de se designar uma comissão de licitação, se for outras modalidades da 8666. Sendo modalidade da Lei 8666, a gente designa a comissão de licitação. Se for para bens e serviços considerados de natureza comum, aí já se enquadra na Lei 10.520. Quem faz pregão é o pregoeiro, e não a comissão de licitação.
procedimento será iniciado com a abertura do processo, autuado e protocolado, isso aqui que eu voltei sem querer, perdão. A comissão pode ser permanente ou especial. O importante é que a permanente ela tenha a duração de 1 ano, ela não pode ser reconduzida na sua totalidade, tem que trocar pelo menos um deles a cada ano. E a especial ela é designada para alguma licitação específica. Eu dei o exemplo de uma obra que eu participei de comissão especial de licitação, que embora já houvesse uma comissão permanente publicada, nós publicamos uma especial para uma obra específica de obra no pátio, porque a gente precisava de engenheiro na comissão, de engenheiros e pessoas mais técnicas. Então a gente criou uma comissão especial, além da comissão permanente que já havia para 1 ano. Eu lembro que me perguntaram durante a aula se essa comissão especial tem duração de 1 ano. A comissão especial tem a duração que o processo que foi encarado como especial durar. Acabou o processo licitatório, a comissão já não atende mais, tá bom? Só vai atender a um processo específico, não a todos os processos do ano como a comissão permanente atende. Os membros da comissão responderão solidariamente. Eu disse um exemplo, salvo se alguém disser lá, não concordo com isso, e escrever, aí ele não vai responder solidariamente, é muito difícil acontecer, mas existe essa previsão aí para isentar quem achar que está sendo induzido a fazer alguma coisa errada. Como eu disse, a comissão não pode exceder 1 ano e não pode reconduzir todo mundo. Então você tem que trocar pelo menos um dos 3 a cada ano, não pode ser sempre as mesmas pessoas. Depois de designada a comissão ou o pregoeiro, aí elabora-se uma minuta de edital, que significa um modelo de edital, como é que vai ser o edital dessa compra, dessa licitação, uma minuta de contrato caso haja necessidade. O edital é um documento que existe em todo o processo licitatório e ele deve dar as regras da licitação, como é que ela vai acontecer, o que a empresa tem que atender, que documentação tem que ter, em linhas gerais é isso. E essa minuta de edital vai para aprovação da CJU e para as unidades aqui em Brasília vai para o COJAE, que é a nossa consultoria jurídica da aeronáutica. Elas estão previamente examinadas e aprovadas pela assessoria jurídica e vem aquelas sugestões de alteração depois de analisadas. Aí sim, o gestor de licitações faz as alterações no edital, as alterações na minuta do contrato, antes de publicar essa licitação. Quem quiser procurar modelo, foi o que eu disse aí, tem no site da AGU, pode procurar os modelos que existem. Então, edital aprovado, tudo alterado já, consertado, de acordo com o que a AGU, que a CJU sugeriu. Divulga-se as licitações, respeitando-se os prazos. Cada modalidade tem um prazo diferente. Eu dei um exemplo do pregão. O pregão tem 8 dias úteis que ele deve ficar publicado. E esse tempo que ele fica publicado é o tempo que as empresas também têm para colocar a proposta delas lá, para cada item. A concorrência, normalmente, na verdade, quem tem mais tempo é a modalidade de concurso. Mas a concorrência, dependendo do tipo de licitação, ela pode também ficar 45 dias divulgada. Aí, depois de divulgado, chega o dia de realizar a licitação. Ou não se realiza, se for um daqueles casos que nós veremos, e já vimos nas aulas, de dispensa ou inexigibilidade. Realizado, vai ser homologado e adjudicado. Se for aquelas modalidades, a gente entra naquele detalhe lá que está no RADA. Se for aquelas modalidades da Lei 8666, quem homologa e adjudica é o ordenador de despesas. Se for a modalidade prevista na Lei 10.520, que é o pregão, quem adjudica é o pregoeiro e quem homologa é o ordenador de despesas, salvo se não houver interposição de recurso. Havendo a interposição de recurso, o pregoeiro já não adjudica. Já fica a homologação e adjudicação, volta à responsabilidade do ordenador de despesas, que também deve decidir sobre o recurso que foi interposto. Normalmente tem o recurso, o pregoeiro responde ao recurso e encaminha para o ordenador de despesas aprovar ou não a resposta dele, dar andamento ou não à licitação. Depois de homologado e adjudicado, o processo está pronto para ser utilizado. E como é que a gente utiliza? Empenhando aquele material, aquele serviço para a empresa. A gente pega aquela autorização que a gente tem para gastar e realiza uma nota de empenho. Realizando a nota de empenho, pode-se assinar o contrato, publicar o extrato do contrato, que tem validade, muito importante. O contrato sem publicação do extrato dele em diário oficial, na imprensa
oficial, na imprensa nacional, ele não tem validade, é nulo. Então assina-se o contrato e publica seu extrato no Diário Oficial. Aí após isso vem a execução, que tem a fiscalização, que vai acompanhar, tem o recebimento do material, obra e serviço. E assim que esse material chegar, é feita a liquidação. Como eu expliquei na aula, nada mais é do que o ato do gestor de material ou gestor de almoxarifado colocar no sistema que aquele serviço, aquele material foi recebido. Tem que estar atestado, dependendo da situação, tem um termo de recebimento formal, dependendo da situação não precisa, só de uma assinatura atrás da nota, mas normalmente tem uma comissão de recebimento que assina e aí o gestor vai lá e lança no sistema dizendo que aquele serviço, aquele material foi recebido pela nota fiscal tal, dia tal, e coloca todas as informações necessárias para que possa ser posteriormente realizado o pagamento lá na gestão de na seção de finanças pelo gestor de finanças ou tesoureiro. O prazo de pagamento não pode ser superior a 30 dias, mas a gente viu também, caso a União, é bom já juntando as matérias, né? Mas caso a União passe desse tempo, a rescisão por conta do fornecedor só pode ocorrer se esse prazo for superior a 90 dias. Tá bom? Então, o prazo de pagamento não superior a 30 dias, temos que pagar, mas se houver algum problema, a União pode segurar até 90 dias para que não rescindam o contrato. E aí sim, acabou, prestam conta do que foi comprado e arquiva-se o processo para futuras auditorias ou interessados, né? Ou interna ou auditoria externa. Agora sim a gente começa então a licitação. Como eu disse, licitação, ela veio regular um artigo da Constituição. Na Constituição já dizia que deveria haver caso específico, legislação específica para obras, serviços, para as aquisições de licitação pública, e por isso criaram a Lei 8666 para justamente regulamentar o que era previsto na Constituição. A Lei 8666 só foi sancionada em 93. E o importante aí desse slide é que todo mundo saiba essa segunda definição de baixo, ela é mais utilizada, que é o procedimento administrativo mediante qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa. Proposta mais vantajosa, não é a proposta mais barata. É a proposta mais vantajosa. Proposta mais barata não é sinônimo de mais vantajosa. Os senhores já estudaram que existem alguns tipos de licitação que são chamados de melhor técnica, por exemplo. Então vai ganhar que atender melhor os critérios técnicos e não o menor preço. A administração pública sempre tenta comprar o que é mais vantajoso de acordo com os critérios que ela estabelece. Se fosse para comprar mais barato, provavelmente nem precisava de tanta burocracia. Então a gente tenta comprar bem. Comprar bem é comprar aquilo que é mais vantajoso. Não necessariamente é o mais barato. Licitação é a regra, aí a exceção, quando não for feita a licitação, a gente faz a dispensa e inexigibilidade de licitação. Nesse ponto eu disse aí do artigo 3º da 8666, que foi alterado em 2010, que poucas pessoas dão atenção a isso, é importantíssimo, que nele fica explícita quais são as finalidades da licitação. Tem que saber quais são as finalidades da licitação. Primeiro, garantir o princípio da isonomia. O que significa isso? Tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Esse é o princípio constitucional e ele deve ser a base das licitações. Diferente do princípio da igualdade, que todos são iguais perante a lei, independente das diferenças. Já o princípio da isonomia permite que os iguais sejam tratados com igualdade e os desiguais com desigualdade. Deve atingir a proposta mais vantajosa, como nós já dissemos, não é a mais barata. Não posso falar nunca, mas dificilmente vai ser a mais barata, porque normalmente os caras que botam um preço muito barato, às vezes está com documentação vencida, não tem condição de entregar. Então nem sempre o mais barato vai ser o mais vantajoso. E a última finalidade, que foi uma das coisas novas implantada, é o desenvolvimento nacional sustentável. Toda aquisição da administração pública deve pretender atingir um desenvolvimento nacional sustentável. Tanto é que depois de algum tempo criaram um decreto só falando sobre desenvolvimento nacional sustentável, incentivando nas aquisições.
algumas empresas que estiverem realizando nas suas compras, nas suas vendas, né, para o setor público, atitudes de desenvolvimento nacional sustentável, elas têm algumas prerrogativas nas licitações. Não precisa entrar em detalhe, é muito técnico, é mais para o pessoal da intendência. O que precisa ficar registrado é que são essas as finalidades da licitação. Não é só a proposta mais vantajosa. A gente precisa trabalhar com a isonomia, tratar todos com isonomia e buscar o desenvolvimento nacional sustentável, fazer boas aquisições que não vão ferir o meio ambiente. Resumindo, a licitação ela é obrigatória, mandatória, ela é a regra, tem as exceções para dispensa e inexigibilidade, não é sigilosa como está lá na Constituição, a licitação é pública, deve ser pública, é lógico que tem exceções, mas em regra é pública. Um ato administrativo formal, por que é isso? Formal, eu expliquei na aula, porque tudo deve ser formalizado em forma de documento, não existe nada de boca. Também tem uma exceção, né, de contrato verbal que a gente viu lá quando for suprimento de fundo. Mas, em regra, é um ato administrativo formal, tá bom? Na administração, a licitação em si é um ato administrativo formal. Todos os atos devem estar escritos em forma de documento. É efetuada preferencialmente no local onde se situa a repartição e obedece a princípios básicos que são muito importantes, que nós vamos ver agora. Primeiro princípio da legalidade. Ele é simples. Exige-se que durante o processo licitatório a gente siga a lei. E na administração pública só pode se fazer aquilo que está escrito. Para se fazer alguma coisa tem que estar escrito em algum lugar. Se estivermos fazendo alguma coisa que não está escrito, nós não estamos atentando para o princípio da legalidade. Princípio da impessoalidade. O mais importante é que no princípio da impessoalidade, o que é mais importante não são os interesses próprios, não são os interesses pessoais. O que importa é o interesse público e não o privado. Isonomia eu já falei, não vou nem repetir. Está até a última, tratados de forma igual pela administração pública. E a igualdade, ela defende aí que ela só existe disputa entre iguais. Ela não faz essa diferença que o princípio da isonomia trouxe. Tá bom? Moralidade. Acho que não precisa nem dizer. Em todas as aquisições devemos agir dentro da ética, do que é correto. Princípio da publicidade. É a gente ter acesso a tudo do processo. Tudo tem que ser transparente. Tudo deve ser publicado. Tem as exceções. Algumas exceções para quando existe interesse da defesa, interesse do país, então as coisas podem ser reservadas, mas em regra a licitação é pública, transparente, todos devem ter acesso a todos os atos e decisões. Probidade administrativa. Ter probidade administrativa nas licitações é sinônimo de honestidade. Se nós queremos ser bons gestores, e se nós seguimos os princípios da probidade, nós estamos sendo honestos em todas as fases de um processo licitatório, assim como também na execução de qualquer ato administrativo, não somente em licitação. Mas como nós estamos falando de licitação, um dos princípios da licitação é o da honestidade, ou probidade administrativa. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Esse é um princípio importante. Vou até ler, é a lei interna de cada licitação, o edital, o instrumento convocatório é sinônimo, edital é sinônimo de instrumento convocatório, vincula seus termos tanto os licitantes como a administração. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Não posso cobrar nada após a licitação que não esteja previsto no edital. Se eu acabei uma licitação e eu vou alterar alguma coisa depois, querer mudar o que estava no edital, eu não posso. Eu estou vinculado ao que estava no meu instrumento anteriormente. Não posso alterar. Julgamento objetivo. Decisão seja feita, pautas firmes, concretas, é princípio voltado à interdição do subjetivismo. Um exemplo. Se lá no edital está cobrando que a empresa tenha que ter um índice de liquidez corrente mínimo de 1,5, se o cara tiver 1,4, ele está inabilitado. Porque está escrito objetivamente que o que eu tenho que cobrar é o índice de liquidez de 1,5. É mais ou menos isso, dando um exemplo bem
grosso modo, mas o que o princípio diz é isso. Não existe julgamento subjetivo. Ah, eu acho que poderia cobrar dessa empresa menos do que eu estou exigindo. Não existe julgamento subjetivo em licitação. É julgamento objetivo. Essas definições, se por acaso alguém tiver alguma dúvida nessa altura do campeonato, não pode. Não deveria. Estou brincando, gente. Mas se quiserem esclarecer alguma desses termos, pode colocar aí uma pergunta nos comentários que eu mando aí até inbox se a pessoa tiver com vergonha. Ou então manda no meu telefone, eu já deixei meu telefone, agora eu já decorei meu telefone. É 61 99 968 5100. Pode mandar um WhatsApp para mim, sem problema nenhum, eu respondo na hora aí, tá bom? Importante saber que obra, se tiver esses verbos aí, é considerado obra. Se for uma reforma, uma construção, fabricação, recuperação, ampliação. E se ela tiver aumento de patrimônio, se eu vou levantar uma parede, eu estou aumentando o patrimônio? Estou aumentando o patrimônio. Então você está construindo uma parede. Se você está ampliando e está criando patrimônio, é considerado uma obra. E serviço é quando não agrega patrimônio. E a lei diz aí claramente que é quando for uma demolição, conserto, instalação, montagem. Só uma questão de conceituação. Todas as atividades contratadas para manter e operar os bens da administração. Não vai criar patrimônio, a gente só vai manter o que já existe. Isso a gente faz por meio de serviço. Se a gente for querer fazer alguma coisa, criar alguma coisa, estamos fazendo uma obra. E a compra, toda aquisição que a gente tiver que pagar por ela, remunerar, pode ser fornecida de uma vez ou em parcelas, é chamada de compra. E durante a aula eu fiz também a diferença de crédito para numerário. Se por acaso, gente, ainda houver dificuldade de entender, para a vida, né? Isso aí é mais para a vida, para todos serão majores, atingirão funções de decisão, vão ter que saber a diferença de crédito para numerário. Grosso modo, crédito é uma autorização para pagamento. Eu dei até o exemplo do cartão de crédito, você tem um limite para gastar, seria o crédito, e quando você paga, você realmente vai botar o seu dinheiro lá, é o numerário. Então o numerário é o dinheiro em si e o crédito é a autorização para gastar. As obras e serviços. Para a execução de obras e serviços, toda obra deve ter projeto básico. Não existe o caso de começar uma obra sem o projeto executivo. Então isso aí também é importante saber que antes de executar as obras, preciso de um projeto executivo. Esse projeto, caso não seja objeto de uma licitação única, projeto básico executivo, eu posso fazer o projeto básico e posso licitar o projeto executivo em outro processo. O projeto básico tem as ideias básicas, como o nome já diz, e o projeto executivo, ele é um detalhamento do projeto básico, tem muito mais informação, como é que vai acontecer a obra, que tipo de material mais detalhado vai ser utilizado, quanto tempo vai demorar. Então é um projeto bem mais pormenorizado. É o que está dizendo nesse slide aí. Qualquer dúvida, não se esqueçam no comentário, tá? Vou explicar isso rapidamente, porque já é um assunto até mais técnico também para a intendência. Não vejo isso aí como o médico, o infante precisa saber a diferença de empreitada integral e empreitada por preço unitário. Mas vou explicar de forma bem rápida. A empreitada, aqui antes disso, né, tem a execução direta e indireta. A gente normalmente trabalha com a execução indireta e por isso que a gente faz a licitação. Quando não é a própria administração que vai fazer, quem vai fazer vai ser terceiros. E aí a gente licita e ela pode ser feita de 4 formas. A primeira dela é a empreitada integral, que a gente chama de kitchen. Tem uma expressão em inglês, mas em português significa chave na porta. É você fazer uma obra com tudo lá dentro, inclusive bens permanentes, instalação elétrica, instalação hidráulica, televisão funcionando, tudo funcionando. Você só tem que entrar. É abrir a porta, entrar e sentar que está tudo funcionando. A empreitada por preço unitário é quando não se tem exatamente a quantidade que vai ser usada. E você vai licitar somente o valor unitário daquilo. Eu dei um exemplo, deixa eu ver um exemplo. Você sabe que lá no rancho
da AFA aconteceu isso. Sabia-se que ia precisar de escoras para segurar o rancho, mas não se sabe quantas, porque a situação lá é muito ruim. Então, eles, em vez de fazer a licitação já botando a quantidade de escoras que vão ser utilizadas, só se estabelece o preço da escora e a quantidade é feita durante a execução. Que a gente até falou que não é muito seguro, né? Porque pode sair muito do controle. Tá bom, uma escora é R$10, mas eu estava imaginando usar 5, acaba usando 20. Então você acaba perdendo o controle do orçamento final. É pouco utilizada essa empreitada. E a mais comum é a empreitada por preço global, que você já prevê a quantidade e o que vai usar. Então o preço já fica fechado, você sabe no final da obra quanto que vai gastar e quanto que vai demorar para ser feito. E a tarefa que eu até hoje, com 18 anos de serviço, ainda não vi, é só contratar mão de obra para pequenos serviços por preço certo, tá? Mas existe aí, está na lei. Isso aqui está reforçando mais uma vez que não existe compra sem indicação de recursos orçamentários. Isso também está no RADA, eu acredito que vai ser cobrado na parte de RADA. Evitar as pérolas na descrição, né? Eu já falei, não vou ficar aqui batendo na mesma tecla. O que é importante desse slide? O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes, está tudo aí. O termo de referência ele é obrigatório, gente. Todo pregão tem que ter um termo de referência. Não existe o caso de não haver termo de referência, se for pregão. Se for outras modalidades, não existe o caso de não haver projeto básico. Então ele é muito importante. Tem que estar presente. Mostrei como que deve ser feita a pesquisa de preço depois que foi aprovada essa instrução normativa de 2017. Existe uma preferência. Primeiro a gente tem que procurar no painel de preço para ver se primeiro tem nesse painel os preços praticados. Se não tiver, você vai para a contratação. Tem que seguir essa ordem aí na hora de fazer pesquisa de preço. Ok? Essas máximas aí também foi falado. É bom sempre caracterizar bem o objeto, né? Resumindo, caracterize bem o objeto. Indicação de recurso orçamentário. E aí sim a gente começa a entrar na parte bem específica de licitação, que é muito importante. O que são modalidades? Se você está assistindo o vídeo e ainda não entendeu o que é modalidade, pegue um intendente aí no CAP para ele te explicar. A diferença de modalidade de licitação para tipo de licitação. Antigamente, quando só havia a Lei 8666, que ela é de 93, os processos não eram tão rápidos. E em 2002, resolveram criar o pregão para dar celeridade à administração. E posteriormente ainda o registro de preço, para tentar dar mais celeridade ainda. Registro de preço no pregão, porque o registro de preço já existia já para a modalidade de concorrência. Então as modalidades foram criadas que elas vão dizer como que essas licitações são feitas. De acordo com a modalidade, existem regras diferentes. Por isso que chamaram de modalidade. Para cada modalidade tem um prazo, tem um valor, dependendo da modalidade inclui valor também. Isso é uma diferença. Então, modalidade foi criada para dizer como que aquela licitação é feita, quais são as regras dela, o que deve ser seguido. E é importante que todos saibam aí que essas modalidades até leilão, elas estão previstas na Lei 8666, de 93. Tem que decorar, tá, gente? Está escrito aí, mas tem que saber essa lei de cabeça. Todas essas modalidades estão na Lei 8666. O pregão, que é outra modalidade que nós estamos estudando, está em outra lei, na Lei 10.520. Então são leis diferentes, mas que estabeleceram modalidades para aquisição na administração pública. O que é importante saber? Quais são as modalidades, decorar essas modalidades, decorar essas modalidades, decorar as modalidades e saber que a Lei 8666 está previsto da concorrência ao leilão. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. E o pregão não está previsto na 8666. O pregão só foi existir em 2002. Está previsto na Lei 10.520. São esses os valores, nós já comentamos, não vou ficar passando aqui de slide. É importante saber isso aí. Concorrência. É a modalidade de licitação
entre quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto. É uma definição bem ampla, mas o que caracteriza bem a concorrência e a diferencia das outras é que ela tem uma ampla divulgação, ela tem o julgamento por comissão, e aí a grande diferença: a concorrência admite o sistema de registro de preços. A concorrência, essa modalidade que está prevista na Lei 8666, prevê o sistema de registro de preços, que também existe para a modalidade pregão, que está prevista em qual lei? 10.520. Então, na Lei 8666 nós temos a concorrência com registro de preços, e na Lei 10.520 foi criada uma outra modalidade pregão, que também admite o sistema de registro de preços. Importante. A gente pode utilizar a concorrência para fazer modalidades abaixo dela, de valores menores. A concorrência é que tem um valor maior, né? A gente pode usar uma modalidade com valor maior para fazer uma de valor menor. Mas a gente não pode fazer uma modalidade no valor menor para fazer de um valor maior. Isso que está querendo dizer esse slide aí. Uma tomada de preços, modalidade de licitação que se diferencia dela aí, das outras. Uma das grandes diferenças é que até o terceiro dia antes, ela exige que as empresas vão lá se cadastrar antes de entregar suas propostas. Além de ter um prazo de publicação menor também. A concorrência varia de média, dependendo do tipo de licitação, varia de 30 a 45 dias de publicação. A tomada de preço varia de 15 a 30. Então ela tende a ser um pouco mais célere. A grande diferença é que ela não tem registro de preço, como eu disse, na Lei 8666. A única modalidade que admite o sistema de registro de preços é a concorrência, e também na Lei 10.520, a modalidade pregão também admite o sistema de registro de preços. E a grande diferença da ATP é essa do terceiro dia útil, que até o dia lá da licitação, 3 dias antes dela apresentar as propostas dela, ela tem que se cadastrar lá na unidade. Essa é a grande diferença. Convite. O que é importante saber do convite é que, como o nome já diz, ele tem um prazo mais curto de divulgação, né? Mas o mais importante é que tem que ter convidado pelo menos 3, no mínimo 3 empresas para participar. Não precisa publicar, é o que está no próximo slide, é mais célere. Publicidade reduzida, basta eu colocar num quadro de avisos, mas exige um mínimo de 3 convidados, né? 3 interessados. E não precisa de parecer jurídico. Pregão é uma modalidade, como está escrito ali embaixo, ó, que está prevista na Lei 10.520 de 2002, para aquisição de bens e serviços considerados de natureza comum. Se for aquisição de bens e serviços não comuns, aí a gente tem que fazer as modalidades previstas na Lei 8666. A Lei 10.520 veio criar o pregão tentando dar celeridade para as aquisições de bens e serviços comuns. Para aquisição de bens e serviços comuns. E aí a gente comentou que seria bens e serviços comuns, né? Então acho que ficou bem pacificado isso. Não vou ficar dando muito detalhe, mas para ser considerado serviço comum é que você consegue achar facilmente no mercado, materiais, no caso de bens comuns, que você acha em prateleira. São materiais que você tem padrões de desempenho, padrões de qualidade, você consegue comparar produtos iguais, são produtos comuns, às vezes diferencia que eles têm muita marca, mas tem as mesmas características. E a característica do pregão? O pregão eletrônico é feito em sessão online. A contratação mais importante do pregão é saber isso, que é para a contratação de bens e serviços de natureza comum. Bens e serviços comuns, mais célere. Proposta tudo eletrônico, não há contato direto. Ele admite apenas o menor preço. Para lance. Não está dizendo que vai ganhar o menor preço, não. Está dizendo que não tem como o cara ficar disputando no final me dizer que foi o maior preço. O pregão vai sempre me colocar em primeiro lugar o menor preço. Então vamos dizer que eu tenha 3 empresas participando, a primeira colocada é o menor preço. Ela foi inabilitada, porque está sem documentação, não entregou proposta. A gente tira o primeiro. O pregão já me coloca o segundo colocado, que é o segundo menor preço. É isso que está dizendo aqui. Não está dizendo que
sempre o menor preço que é o vencedor. Só está dizendo que ele admite a classificação sempre por menor preço e a disputa sempre entre preços menores. Por exemplo, se eu quisesse fazer um pregão para arrendamento, não existe o caso do pessoal ficar dando lance maior. Vai ficar em primeiro para mim quem tiver o maior preço. Não. O pregão vai trazer o menor preço. Mas isso não é importante, tá, gente? Só para esclarecer, porque pode confundir com o que eu falei antes. Que eu falei de menor preço, dizendo lá, para tomar cuidado, que a administração quer sempre a proposta mais vantajosa e não a mais barata. Muito importante, só falei durante a aula e estou repetindo. Já falei mais 5 vezes, vou falar sexta. A Lei 8666 tem essas modalidades e a Lei 10.520 criou a modalidade pregão. Certo? O pregão está dentro da Lei 8666? Não, toma cuidado. A 866 só tem essas modalidades, tem que decorar. E a 10.520 criou o pregão. A grande diferença é que a Lei 8666, nessas modalidades, para ela dividir as modalidades, ela focou no valor. Então, de acordo com os valores, foi dividido. Se o valor for muito alto, 3 milhões, acima de 3 milhões e 300, faz uma concorrência. Até 3 milhões e 300, faz uma tomada de preço. Todas as modalidades foram focadas no valor total da aquisição. Já o pregão, não. Para ser pregão, não interessa o valor do contrato, não interessa o valor do processo. Pode ser R$1 bilhão. Mas se você estiver adquirindo bens e serviços de natureza comum, aí você vai fazer o pregão. Por isso que se diz aí que a diferença grande das modalidades da 8666 para a modalidade do pregão criada na Lei 10.520 é o foco. Um foca no valor e o outro foca no objeto. Muito importante. E aí o pregão eletrônico, que na verdade inicialmente era o pregão presencial, depois o pregão eletrônico foi adotado, ele deve ser preferencialmente utilizado na forma eletrônica. Mas para bens e serviços comuns do mesmo jeito. Parágrafo 1º. Considera-se bens e serviços comuns para fins e efeitos deste artigo aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. É mais uma vez tentando definir o que é bens e serviços comuns. O artigo 2º desse decreto aí que instituiu o pregão na forma eletrônica, o pregão passou a existir na Lei 10.520, mas o eletrônico preferencialmente foi estipulado por esse decreto. Para bens e serviços comuns feito à distância, então está lá. Ele fala que é preferencialmente, no artigo 4º. Nas licitações para aquisições de bens e serviços comuns é obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a forma eletrônica. Para não fazer pregão eletrônico, tem que haver alguma inviabilidade. Tá bom? Termo de referência. Mais uma vez, se já está falando umas 4 vezes termo de referência, é importante saber que ele deve ser presente sempre no processo licitatório para pregão. Não existe pregão sem termo de referência. Não existe concorrência sem projeto básico, convite, tomada de preço, aquelas modalidades todas sem projeto básico. Não existe. Ou é termo de referência se estiver enquadrado na Lei 10.520, que fala sobre pregão, ou se for naquelas modalidades enquadradas na Lei 8666, vai ser, o nome do documento vai ser projeto básico. Todos eles buscam definir os métodos da compra que você quer, o valor estimado, avaliação do custo, é isso tudo que está escrito aí. Tem que ter um cronograma físico-financeiro, caso sejam entregas parceladas, você tem que ter um cronograma dessas entregas parceladas. Se for uma entrega única, não precisa de cronograma. Critério de aceitação do objeto, como é que você vai aceitar? O que a empresa precisa te entregar para você aceitar? Para eu receber carne, por exemplo, no meu rancho, a carne tem que ser entregue a uma temperatura, tem que estar chegando lá até menos 6 graus. Tem que vir transportada por um caminhão a menos 6 graus, porque se ela estiver numa temperatura superior, pode acontecer de haver, pode estragar a carne, pode apodrecer, porque tem a temperatura de segurança. Então são exemplos de critérios de aceitação do que você vai comprar. Quais são os deveres, prazos de execução, sanções, procedimentos. Então o termo de referência ele detalha bem aquilo que a unidade está querendo. E aí vem os tipos de licitação. Enquanto a modalidade vai dizer
como que a licitação é feita, quais são as regras daquela licitação, os tipos de licitação vão dizer como que ela é julgada. Como é que no final da licitação eu vou saber o vencedor? Como é que eu vou saber? De acordo com os tipos de licitação. Então, se o tipo for menor preço, isso aqui só fala de empate, vamos que menor preço, cadê? Não tem aqui não, é? Só um minuto. Não, então vamos falar um a um. Se o tipo de licitação for do tipo menor preço, vencerá aquele que apresentar o menor preço. Se o tipo de licitação for melhor técnica, irá vencer aquele que apresentar a proposta que atenda melhores os critérios técnicos exigidos em edital e em projeto básico. Se for técnica e preço, será o vencedor aquele que tiver um balanceamento entre a melhor técnica e o melhor preço. Nesses editais tem que estar bem especificado qual vai ser o critério de julgamento. O que vai importar é tantos por cento de técnica, tantos por cento do preço. E aí se chega a um balanceamento. Eu dei o exemplo do Gripen. O Gripen, se eu não me engano, foi feito no tipo de licitação melhor técnica e preço. Não foi somente melhor técnica. Um dos exemplos técnicos exigidos na licitação era a transferência de tecnologia. Quanto mais transferência de tecnologia uma empresa apresentasse, mais pontos na técnica ela ganhava. Ou então maior lance ou maior oferta, que é no caso de você fazer um arrendamento de um espaço público para um banco, por exemplo. Vai ganhar aquele que apresentar a maior proposta, o maior lance ou oferta. Qualquer dúvida, gente? Pode perguntar. Importante é saber que modalidade de licitação não é a mesma coisa que tipo de licitação. Mais uma vez, modalidade são aquelas da Lei 8666, concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, tudo aquilo lá. E também é uma modalidade que está exclusivamente em outra lei, que é na Lei 10.520. Isso tem que saber. E tipo de licitação é outro assunto. Aí a gente vai dizer como é que a gente vai julgar as propostas que foram apresentadas. É pelo menor preço? Vai vencer quem tem o menor preço? Vai vencer quem tiver a melhor técnica? Vai vencer quem tiver a melhor técnica e preço? Ou quem der o maior lance? Caso haja empate, de acordo com a lei, a gente tem que fazer um sorteio lá em ato público. Isso pelas modalidades da Lei 8666, porque quando é no pregão, o sorteio é feito de forma eletrônica. Lógico que no caso da licitação ser do tipo menor preço, a classificação será do menor para o maior, do menor preço para o maior preço. A gente começa a analisar a documentação do primeiro colocado. Se ele for inabilitado, pega-se a documentação do segundo. Se for inabilitado, pega do terceiro, e assim vai sucessivamente até que haja alguém que atenda a todos os critérios estabelecidos no edital. Cuidado! É vedada a utilização de outros tipos de licitação não previstos neste artigo. Só pode usar esses tipos. Tem gente que inventa tipo de licitação. Esse é o slide mais resumido aí do que a gente falou e o mais importante. A modalidade de licitação diz respeito ao procedimento e tem que saber quais são as modalidades. E tipo de licitação diz respeito ao critério de julgamento. Mais uma vez, mais um slide falando sobre o mesmo tema. Reforço a modalidade quando chega ali embaixo no pregão, dizendo que o pregão ele está vinculado à Lei 10.520 de 2002, enquanto as outras estão vinculadas, as outras modalidades estão vinculadas à Lei 8666. E tudo isso é diferente de tipo de licitação. Então já dissemos que licitar é a regra, e quando não for possível fazer a regra, porque a gente vai estar realizando uma dispensa de licitação ou uma inexigibilidade. Quando que a gente faz a dispensa? A dispensa de licitação tem vários casos na lei. Nós só vamos ver algumas delas, se não me engano, só dois casos. Inexigibilidade também. Está prevista em várias situações, nós só veremos 3 delas, que é o que vai ser cobrado. E o que é importante ficar? Que a dispensa são aqueles casos que você poderia fazer a licitação. É possível licitar. Existem concorrentes. Mas você não faz porque existem situações na lei que te permitem não fazer. No caso de inexigibilidade, é quando só tem um fornecedor. Então, mesmo que você quisesse fazer a licitação, você não ia conseguir.
Essa é a grande diferença que tem que ficar entendido aí. Dispensa de licitação para inexigibilidade de licitação. Dispensa de licitação. É possível fazer uma licitação, mas a lei permite a você dispensá-la. Na inexigibilidade, não tem como fazer concorrência. Não tem concorrência. Só tem um fornecedor para entregar. Aí ela é inexigível. Vamos lá ver os casos então, de cada uma delas. Primeiro caso para dispensa de licitação. Quando a aquisição ela for 10% do valor de convite para obras e serviços de engenharia, que aí seria 33 mil. E para aqueles que não forem obras nem serviços de engenharia, para as outras aquisições, até 10% do valor de convite, que é 17.600, tá bom? O convite para obras e serviços de engenharia tem um valor, e o convite para outros serviços, compras e serviços normais, que não sejam de engenharia, é outro valor, é 176 mil. Por isso que um é 17.600 e o outro é 33 mil. O que a gente mais usa é o último aí, no dia a dia, para comprar as coisas mais rápidas, né? Só que a gente tem um limite no ano de 17.600, desculpa, tem um limite no ano de 17.600 para outros serviços e compras. E o valor de engenharia, obras de engenharia também, você pode usar no ano inteiro 33 mil reais sem fazer licitação. O outro caso para dispensar a licitação é quando existe emergência ou calamidade pública. E aí se diz, compromete a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos, somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial. A gente colocou um vídeo durante a aula do professor Jacobi Fernandes, que é um dos juristas mais importantes na área administrativa, dando um exemplo de uma caixa d'água que caiu aqui em Brasília, e foi feita a dispensa de licitação somente para a contratação da sustentação da caixa d'água, somente lá do suporte. Ele disse que haveria outra... se fossem outras pessoas mal intencionadas, elas fariam a dispensa de tudo, tanto da caixa d'água quanto do suporte. Ele falou, quem pode dizer, talvez até do prédio inteiro. É importante isso aí só para deixar claro que a dispensa, no caso de calamidade, ela é somente para bens necessários ao atendimento da situação emergencial. Por exemplo, estão numa calamidade de enchente, está faltando cobertor, está faltando comida, as pessoas estão desabrigadas, a gente precisa dar roupa de cama. Você vai dar roupa de cama, vai dar comida, vai dar somente o que ela está precisando. Certo? Essas dispensas para o caso de calamidade, que ela não tem limite de valor, dependendo da emergência, já havia emergência com valor muito alto, elas têm que ser concluídas no prazo de até 180 dias. Isso está na lei, não tem prorrogação. Então, se você for fazer uma contratação sem licitação por dispensa de licitação, essa contratação tem que terminar, essa obra, esse serviço, essa compra, tem que finalizar em 180 dias consecutivos. Por que a lei colocou esse limite? Porque é mais ou menos a média que demora para se concluir uma concorrência. Então, imaginou-se que se em 180 dias você não conseguiu concluir sua dispensa por emergência, daria tempo suficiente de você preparar uma concorrência e fazer a licitação. Só por isso. Aí é um exemplo do Tribunal de Contas exigindo, não vou ficar lendo não, mas é um exemplo do Tribunal de Contas exigindo a apuração do gestor. Ele deu o exemplo de uma unidade das 4 bombas que queimou, ele foi deixando queimar uma, queimou 2, queimou 3, na quarta ele foi lá e pediu dispensa por emergência. Aí a consultoria jurídica da União falou, beleza, pode fazer a dispensa, mas abre uma sindicância para apurar se houve erro do gestor, se foi mau planejamento do gestor, se ele não se preparou, se ele deixou acontecer a dispensa e transformou a dispensa em dispensa fabricada, que se usa esse termo. Ele fabricou a dispensa e segurou ali para não ter que fazer a licitação. E nesse caso específico real, além, como nós vimos, deveria comprar só uma bomba, que é para dar o tempo de você acabar com o problema. Ele comprou as 4. Agora vamos para a inexigibilidade. Como nós dissemos, a inexigibilidade é diferente da dispensa, porque a dispensa a gente poderia fazer a licitação, haveria concorrência. No caso da inexigibilidade não tem concorrência, só tem um fornecedor. E existem alguns casos em que só vai haver um fornecedor. São 3 casos que nós vamos só estudar
para a prova. Primeiro deles, exclusividade, que é o primeiro caso aí. Aquisição de materiais e equipamentos que só possam ser fornecidos por produtor. Essa situação, que é um inciso específico do artigo 25, essa situação ela exige a comprovação por meio de um certificado emitido por autoridade competente. O Rio de Janeiro tem cada estado tem um órgão que faz esse tipo de levantamento. E não é fácil tirar esse certificado. Existem situações na FAB que nós fazemos inexigibilidades para empresas que têm exclusividade. Ela tem atestado desse órgão competente? Existe. Eu vejo muito no DCEA. Mas não é tão fácil ter esse documento de exclusividade. Outra situação é a contratação de serviço técnico especializado de natureza singular. Que a gente fala lá, que tem profissionais ou empresas de notória especialização. Eu dei exemplo até de cursos. Muitos cursos são enquadrados aí. Teve um aluno do CAB, esqueci o nome dele, mas que ele deu exemplo de uma pós na Inglaterra, se eu não me engano é o CTA, que contratou. É uma pós lá específica, não existe uma outra pós igual àquela, ela é singular. Eu até expliquei que singularidade não é sinônimo de unicidade nem de exclusividade. Pode até haver o mesmo curso com o mesmo nome, mas aquele é singular, ele tem características específicas. Eu dei o exemplo da pós-administração aqui em Brasília, que existe na faculdade chamada de IDP, que as aulas são com o ministro do TCU, ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que se você parar para olhar o curso de pós-graduação em Direito Administrativo, se eu não me engano, várias faculdades têm um curso, mas esse curso é singular. Não quer dizer que ele é exclusivo, ele é singular, ele é diferente. E aí que vem a subjetividade da lei, porque tem que estar bem comprovada no processo essa singularidade. Então, a inexigibilidade tem 3 casos. Exclusividade, assinado lá com atestado por órgão competente, tem que estar atestado. Esse outro caso é por notória especialização ou serviço e compra de natureza singular. E a última, que é a contratação de profissional de qualquer setor artístico. Eu dei o exemplo até do Rio de Janeiro, que a prefeitura contratou a Ivete Sangalo, se eu não me engano foi por Réveillon, que ela cobrou um preço absurdo, muito mais caro do que ela cobra para fazer os shows aí no meio civil. E até falei que era importante que, embora não haja necessidade de licitar nesses casos, porque não existe uma outra Ivete Sangalo, só pode ser ela. Não tem competição. Se não tem competição, é inexigibilidade. Mas temos também que fazer a pesquisa de mercado, para saber se essa empresa, ou se essa cantora, no caso, faz mais ou menos os mesmos preços para os outros órgãos. Então é importante decorar essas 3 situações aí para a inexigibilidade. Os processos de dispensa ou inexigibilidade definidos no artigo 26 deverão conter justificativa de preço, se ratificada, caracterização. Isso é para contratação direta, então já foi falado, não vou ficar batendo martelo, batendo nessa tecla aí. Mais uma vez, é o que eu falei, na inexigibilidade a competição é inviável. Isso que é importante. Não adianta entrar em muito detalhe com a galera do CAP. O que os gestores aí que vão ser controle interno, que vão ser responsáveis por bastante coisa a partir de major, é saber que a inexigibilidade só tem uma pessoa, não existe competição. Na dispensa já tem competição. Então, se tem competição, quando você for gestor, você vai saber, se tem competição, como é que estão querendo fazer inexigibilidade nisso? Se tem outras empresas que fazem isso, porque mesmo serviço, por que não querem fazer inexigibilidade? Ou é dispensa ou tem que fazer licitação. Então é importante que a inexigibilidade é a competição inviável. Na dispensa, há viabilidade quanto à realização do procedimento licitatório, mas ele não é realizado em face da ocorrência de situações. No caso, nós vimos 2 situações somente: dispensa de valor, por valor, e dispensa de emergencial, por calamidade pública. Isso aí é importante saber. O fracionamento de despesa, no meu entendimento, é uma coisa bem técnica também. Inclusive, nós, no Comando Aeronáutica, é muito debatido ainda, está faltando normatização para isso. Eu expliquei por conta das unidades credoras, né? Então tem unidade que apoia GAPs que apoiam 10 unidades credoras. Aí uma unidade credora vai lá e pede 17.600 para algum curso de qualquer coisa.
Mas nenhuma outra unidade vai poder pedir curso, porque essa unidade já gastou todo o limite de dispensa por valor. Se outras unidades pedirem também e for feito, está ocorrendo fracionamento de despesa, porque não era para a gente fazer várias dispensas, a gente deveria estar fazendo uma TP, uma concorrência ou um pregão. Então, isso que é fracionamento, é escapar de uma modalidade mais rigorosa. Tá escrito aí o exemplo da locação de veículo, mas nós já falamos bastante sobre isso. Importante só ficar essa mensagem aí de fracionar. Eu dei esse exemplo do prefeito que quis contratar assessoria de advogado, assessoria jurídica. Na época o limite de convite era 80 mil, não tinha alterado o valor ainda. Essa matéria é de 2016, como os senhores podem ver lá em cima, ainda era 80 mil. E ele fez vários convites para se livrar de uma tomada de preço, que poderia ter feito antes. Tá? Aí eu falei para os senhores qual é a interpretação sobre fracionamento hoje. É essa que eu falei. Por que a interpretação? Porque tem GAP que acha que cada unidade gestora pode gastar 17.600, um exemplo, para dispensa por valor para curso. Se ela apoia 10 unidades, então no total dá 170.600. Não é essa a interpretação que o Cienciais Direct tem dado. Cada unidade gestora executora, cada GAP, tem esse valor de 17.600 por natureza de contratação. Qualquer dúvida também coloque no comentário de alguma coisa específica. A habilitação, gente, o que é importante ficar da habilitação? É que existe, a habilitação é dividida em 4, né? Aí, acho que foi até atualizado, agora tem uma de trabalhista também. Habilidade jurídica, regular fiscal, qualificação técnica, econômica e financeira. A habilitação jurídica é a existência da empresa, é o contrato social, é saber quem são os donos, quem é que está escrito no contrato social, qual é a natureza econômica da empresa, ela tem habilitação jurídica para fazer aquilo. É uma empresa a natureza dela, ela é uma empresa que só trabalha com pintura e ela ganhou uma licitação para entregar caneca. E aí, será que ela está habilitada? Qualificação econômico-financeira, retrata a saúde financeira da empresa. Não quero uma empresa que tenha índice de liquidez corrente abaixo de 0,5. Pode ser uma qualificação que eu possa exigir na habilitação. Regularidade fiscal, se ela está em dia com os impostos, FGTS, INSS, Receita Federal. Qualificação técnica. Qualificação técnica a gente pode exigir atestado de capacidade técnica, a gente exige em licitações, que significa que outros órgãos fazem um atestado dizendo que essa empresa já prestou serviços iguais em alguma época do ano, em algum lugar, e fez bem feito. Isso é um documento de capacidade técnica que nos diz que realmente a pessoa pode fazer aquele serviço. Ou ainda, registro em órgãos competentes, como uma obra registrada lá com RT. Tem RT desse tipo de serviço, pode exigir isso numa licitação. Só pode participar quem tiver RT do serviço de troca de telhado. Um exemplo, tá bom? Por isso que se divide em algumas partes a habilitação. E fica aí o mais importante, gente. Sistema de registro de preço, que é o que a gente mais utiliza no dia a dia. Qual a modalidade, quais são as modalidades que prevêem o sistema de registro de preço? Concorrência e pregão. A concorrência está prevista na Lei 8666 e o pregão está previsto na Lei 10.520. O sistema de registro de preço, ele permite à administração se planejar com antecedência para as suas futuras aquisições, gerando uma ata de registro de preço. Nessa ata vai estar lá dizendo, um exemplo, papel. Esse papel A4 vai ficar durante 12 meses me custando R$5. Toda vez que eu precisar dele, eu vou lá, empenho e pego ele a R$5. O registro quando você faz uma licitação pelo sistema de registro de preço, você não precisa, uma exceção à regra, você não precisa indicar recurso orçamentário antes de fazer a licitação. É lógico que na hora de empenhar, para empenhar você vai precisar de recurso, mas antes de você fazer a licitação, não precisa indicar esse recurso financeiro, justamente porque é uma licitação que permite ao gestor se planejar. Então você não precisa ter o recurso. E você vai fazer futuras aquisições daqueles itens que você pode vir a precisar.
Lógico que dentro de de um bom senso, né? Se eu consumo papel higiênico, 2 papéis higiênicos por dia, bom, eu sei mais ou menos quanto que eu vou gastar no mês. O cara que usa 2 papéis higiênicos por dia tá mal, hein? Mas estou dando só um exemplo. Mas você consegue fazer uma conta por mês e por ano. Então não dá para você fugir muito dessa conta, ficar uma coisa absurda. Porque tem gente que usa isso para o mal, como eu falei na aula também. Tem empresas que vão querer que você faça ata de registro de preço para ela de você precisa de 10 lâmpadas, mas ela pede para você botar 100 mil lâmpadas porque ela quer vender essa ata depois para outros. Pede para alguém fazer a adesão, a famosa carona. Aí a pessoa faz a adesão, empenha por lá e aí a empresa se dá bem. Só faz uma licitação. E você vai pedir uma quantidade absurda que você não precisa. E acaba beneficiando a empresa. E qual é um dos princípios lá que a gente tem que ter? O princípio da isonomia, da igualdade, da probidade administrativa. Qual é o princípio da ética? Que precisa ter ética? O princípio da moralidade. Então, vários princípios que a gente tem que seguir. A gente está fugindo desses princípios caso a gente esteja favorecendo alguém. Todos têm que ter os mesmos direitos, todos têm que ser tratados com igualdade. Então, gerada a ata de registro de preços, fica esse documento como está escrito aí, para futuras aquisições, que os preços ficam registrados, podendo ter órgão participante nessa licitação ou não. O que é o órgão gerenciador? É importante saber, Câmara? O órgão gerenciador é o responsável pela ata de registro de preço. É aquele órgão, aquela unidade, na verdade é aquela unidade que realizou o registro de preço. Passa a ser o órgão gerenciador. Existem os órgãos participantes e o não participante. O que é o participante, como nós falamos? Ele participa do sistema de registro de preço e vai integrar a ata. Antes de ser publicada essa licitação, esse órgão participante ele vai lá dizer no sistema que ele quer participar daquela licitação. Eu até falei do IRP. A gente lança uma intenção de registro de preço, chama IRP. Antes de fazer um pregão para registro de preço, a gente lança no sistema que a gente tem a intenção de fazer. E fica um tempo lá no sistema. Os órgãos, as unidades vão poder ficar vendo as intenções de registro de preço de todo mundo. Caso algum desses futuros registros de preço interesse, ela entra lá como participante e vai dizer lá, fulano, você está querendo 10 canetas? Bota mais 30 para mim aí. Na verdade, você vai fazer 40. É 30 minha, 10 tua. E o sistema vai controlar que para aquela unidade vai ter 10 e para aquela vai ter 30. E aquela unidade vai poder usar depois da licitação os 30 que ela pediu. Isso que se chama de órgão participante, quando ele participa dos procedimentos do registro de preço antes da licitação acontecer. E o não participante, que é o que a gente chama de carona, é quando aquele cara quer participar da licitação depois de que ela já foi homologada. Então você faz a licitação, você registrou suas 10 canetas em ata, já tem aquela empresa para fornecer para você durante um ano aquela quantidade de até 10 canetas. Aí tem outro órgão, uma outra unidade que quer utilizar essa licitação. Já está pronta. Lógico, eu expliquei que tem todo um procedimento burocrático para utilizar, mas é importante saber que existe a figura do carona, que é quando um órgão não participante quer utilizar de uma ata já realizada anteriormente por outro órgão. Lembrando aí que o fornecedor precisa, data de ir lá optar pela aceitação ou não do fornecimento, então ele tem que ser consultado, o fornecedor tem que ser consultado previamente, mas a unidade também que você vai pegar adesão, que a gente chama de órgão gerenciador, tem que ser consultado, é o que está escrito no primeiro parágrafo aí. Deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade da adesão. O órgão gerenciador pode ceder ou não, assim como o fornecedor tem que ser consultado também. Ele pode fornecer ou não. Isso que precisa ficar importante aí, gente, do sistema de registro de preço. Saber o que é o órgão gerenciador, que é quem faz a licitação. Saber o que é o órgão participante, que é quem participa antes da licitação ocorrer e já coloca suas quantidades lá. E fica limitado às quantidades que ele colocou. Ou você entra como carona numa licitação que já foi completa, já terminou, e aí você vai ter que usar aquelas quantidades que estão lá, tá bom? Tem várias outras legislações que limitam as quantidades para quem é carona, mas não importa. Para agora, para quem vai ser major daqui a um tempo, o importante é saber que existe a possibilidade de utilizar uma outra ata sendo não participante. Isso é chamado de carona.
A gente não pode pegar adesão com o município e com o Estado, mas o município e o Estado pode pegar com a gente porque nós somos federais. É como se fosse uma escalinha de hierarquia. O federal não pode pegar aqui embaixo, a gente pode pegar todo mundo aqui em cima, e o de baixo pode pegar com qualquer órgão de cima. Então o município pode pegar com o Estado e pode pegar com o órgão federal. O Estado não pode pegar com o município, mas pode pegar com o órgão federal e com órgãos do Estado. E por assim vai. E o mais importante aí é que o prazo de validade da ata de registro de preço não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações. Então, ainda que tem várias exceções para prorrogação de ata, é até praticamente vedada a prorrogação de ata na aeronáutica, no comando aeronáutico, ainda que você queira prorrogar a sua ata, ela não pode ultrapassar 12 meses. Então você faz uma ata ali de vigência de 2 meses, vamos dizer que prorrogue, tá? Mas prorroga por mais 2 meses, prorroga por mais 2 meses, essa prorrogação não pode exceder nunca 12 meses. Que está previsto, então, na lei, lá no decreto de registro de preço, é essa última frase aí, o prazo de validade da registro de preço nunca será superior a 12 meses. Ainda que tenha prorrogação, incluídas eventuais prorrogações. Beleza, meus irmãos? Isso aí foi só uma informação que eu trouxe recente, que foi definido lá pela Giref. Por enquanto está proibida no comando da aeronáutica aderir registro de preço para serviço de manutenção predial. A não ser que tenha alguma justificativa muito imprescindível para utilizar. Justamente por conta desse negócio de obra aí que o pessoal tem feito. Você às vezes faz registro de preço para pintura de muro, e se você for colocar a quantidade de muro que o pessoal coloca lá de metro quadrado, daria para dar 10 voltas no planeta Terra. E justamente, isso tem sido muito comum nesse objeto aí, é justamente para poder amparar os próprios órgãos dessa proibição. Embora aquilo que eu disse, né? O decreto lá de registro de preço permite. Agora a aeronáutica está restringindo isso aí. Tem poder para isso e a gente tem que cumprir. E o mais importante do slide aí, fica isso aí. E eu fico para, mesmo tendo já falado 10 vezes, termino dizendo que as únicas duas modalidades para sistema de registro de preços são a concorrência e o pregão. Qual a diferença delas? Além de outras várias que tem, a mais importante é que a concorrência ela está prevista em qual lei? Se você pensou na 8666, já está bem. E o pregão está previsto em qual lei? 10.520. É isso aí. Valeu, galera. Um grande abraço. Espero ter ajudado mais uma vez. Uma boa prova a todos. E um bom final de capa aí para todo mundo. Desejo a vocês uma boa sorte, boa prova. E qualquer problema, 6199-968-5100. Valeu, galera. Até a próxima.